amados irmãos e irmãs, nesta manhã de domingo, mais uma vez, nós nos reunimos para estudar a Palavra de Deus. Nós fazemos isso com muito temor, com muita humildade, reconhecendo e crendo que o Espírito Santo é quem nos inspira a levar algo valioso, precioso, enriquecedor para a vida de todos os irmãos e irmãs. Nós vimos acompanhando toda a trajetória histórica que aconteceu desde o nascimento de Jesus, Mais tarde, nós vimos estudos sobre a Páscoa, sobre a morte e ressurreição de Jesus. No domingo passado, nós ainda estávamos falando, sobre a ressurreição e o que aconteceu até a ascensão de Jesus. Hoje, nós vamos caminhar um pouquinho mais e falarmos sobre o início da igreja, que é chamada de igreja primitiva. Eu creio que vai ser muito gostoso passar esse tempo aqui na presença de Deus, em companhia de vocês, estudando a sua palavra. Por isso nós vamos orar para que Deus nos inspire e nos dê graça para termos esses momentos preciosos na presença dEle. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela bondade do Senhor em permitir que neste domingo nós voltássemos estudando a tua palavra. Que o Senhor fale diretamente a cada um de acordo com as suas necessidades e de acordo com a tua vontade. Inspira-nos, dá-nos as palavras certas, adequadas para transmitir aquilo que o Senhor deseja. Abençoa os nossos corações, nos dá mais força, mais fé. Ajuda-nos, ó Deus, a caminharmos segundo o teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nosso tema de hoje, então, é a igreja primitiva, como tudo começou. Nós temos discorrido, como eu disse, como uma linha do tempo, mas hoje nós vamos dar atenção a esse início, o início da igreja. Então, nosso tema é a igreja primitiva, como tudo começou. E os nossos textos estarão em Atos, no capítulo 2, vários versículos, e também em Atos, capítulo 5, e vez por outra nós vamos fazer outras citações que fortaleçam o nosso tema, que expliquem melhor e que cooperem para que esse assunto tão maravilhoso fique nos nossos corações. Então nós vamos ter todos esses textos projetados para que os irmãos possam nos acompanhar. Amém. A igreja primitiva era a igreja do tempo dos apóstolos, ou seja, uma comunidade que viveu os primeiros anos da igreja cristã. Vamos recordar um pouquinho. O Senhor morre, ressuscita, reúne seus discípulos depois de 40 dias, aparecendo para eles em várias ocasiões, como nós vimos, e depois se despede, deixa uma ordem para que esses discípulos ficassem em Jerusalém até receberem do alto o poder para testemunhar, e depois esses discípulos saíssem levando a palavra e fazendo novos discípulos por todo o mundo. Então, a história da igreja primitiva se desenvolveu desde a primeira metade do século I depois de Cristo até o final do mesmo século ou o início do seguinte, quando provavelmente morreu João, o último apóstolo de Jesus que ainda vivia. Inclusive, o período da igreja primitiva faz parte de um período maior da história do cristianismo chamado de Igreja Antiga. Esse período ele se estende até os anos 600 depois de Cristo, quando teve início a igreja medieval. Então nós vamos ficar em uns 6 séculos sendo chamado esse período de Igreja Antiga. Para muitos comentaristas, a designação igreja primitiva é usada principalmente para identificar a igreja do período dos apóstolos, dentro dessa divisão maior que compreende toda a igreja antiga. E aqui, irmãos, para alguns desavisados, não é primitiva no sentido de atrasada ou sem qualquer conhecimento, pelo contrário, é a primeira, A origem da igreja primitiva, segundo alguns estudiosos, ela teve origem realmente no dia de Pentecostes, com o derramamento do Espírito Santo, conforme narrado lá em Atos, no capítulo 2. No entanto, tudo isso ocorreu dentro de um plano de fundo muito maior, que Deus vai desenvolver ali
a história da salvação. Por isso nós vamos ler o nosso primeiro texto, dizendo que o nosso tema de hoje, mais uma vez, né, é a igreja primitiva, onde tudo começou. Todos os nossos textos praticamente estão no livro de Atos, né, que você pode nos acompanhar, mas nós vamos projetar aqui para que você possa realmente se inteirar do que nós vamos falar. Então, esse primeiro texto que nós vamos ler, ele está no livro de Atos. Leiamos então, meus queridos, Atos 2, de 1 a 5. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Queridos, a Bíblia mostra claramente que a história da redenção foi planejada por Deus desde a eternidade, conforme está lá em Efésios, no capítulo 1. Isso quer dizer que Deus dirigiu a história soberanamente para que seu propósito fosse cumprido. Então, no momento oportuno, isto é, na plenitude do tempo, no tempo certo, conforme está em Gálatas 4:4, Deus enviou o seu Filho. Portanto, a igreja primitiva, ela surge num cenário meticulosamente preparado por Deus. De fato, não haveria um momento mais adequado para a igreja primitiva do que exatamente aquele. Nos séculos anteriores, o mundo havia caminhado para uma unificação jamais vista. O Império Grego de Alexandre o Grande basicamente padronizou o idioma e a cultura. A filosofia grega influenciou muita gente. E o grego, chamado grego koiné, se espalhou por toda aquela região. Era como o inglês de hoje, né? Se tornando o idioma comum de todos aqueles povos. Nesse mesmo tempo, também já havia judeus vivendo nas mais diversas regiões. Então, quando o Império Romano despontou, ele se aproveitou daquela unidade cultural e idiomática para trazer uma realidade singular. Diferentemente de outros impérios, o Império Romano conseguiu manter a paz em todo o seu domínio de forma incrível. Havia a famosa Pax Romana, com tropas imperiais mantendo a paz e a autoridade do imperador em toda a extensão do império. Naturalmente que essa Pax Romana, ela é a maneira do império conservar todos em paz, desde que não se rebelassem nem fizessem nada que contrariasse o imperador. Então era uma paz muito questionável, né, no nosso ponto de vista hoje. Consequentemente, houve grande prosperidade, riqueza e desenvolvimento. A infraestrutura pública do Império Romano era algo sem igual para os padrões da época. Todo o império era ligado por estradas que facilitavam o comércio e a comunicação. Olha que coisa mais interessante. Isso é comprovado, né, pela história, pelos registros históricos. Então foi nesse cenário que o evangelho começou a ser pregado, fazendo a igreja primitiva crescer rapidamente de Jerusalém para as cidades mais longínquas do mundo greco-romano, cumprindo-se a promessa do Senhor Jesus de que as suas testemunhas pregariam o evangelho tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, conforme está registrado lá em Atos 1, versículo 8. Mas quem liderava, né, essa igreja que está surgindo? A igreja primitiva era liderada pelos apóstolos de Jesus. Esses homens foram escolhidos especialmente por Deus para, junto dos profetas, lançarem os fundamentos da igreja, conforme Efésios 2, 20. É verdade que nós sabemos muito pouco sobre a maioria dos apóstolos depois da ascensão de Jesus ao céu. A tradição registrou algumas maneiras que alguns deles faleceram, né?
maioria deles como mártires, sendo torturados, né, queimados, passados à espada, sendo comidos por leões, mas a história de cada apóstolo em particular não nos é contada pela Bíblia, né? Nós sabemos realmente muito pouco sobre como terminou cada um deles. Mas o livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro muito curioso, que tem o registro desse surgimento da igreja primitiva, ele é um livro que aparentemente não tem fim. Você vai chegar lá no último capítulo, nos últimos versículos, e quando você lê, você fala, parece que esse livro não termina. E de fato não termina, porque nós continuamos essa história hoje em nome de Jesus. Então, o livro de Atos, ele mostra de uma forma destacada a atuação de alguns apóstolos na liderança da igreja. O trabalho do apóstolo Pedro, por exemplo, ele recebe grande ênfase na primeira metade do livro de Atos. Nós vamos ver esse livro registrando, né, as ações, e o testemunho e o trabalho de Pedro. Parece que ele foi o principal porta-voz da igreja primitiva nos seus primeiros anos. Pedro assumiu um papel de líder na reunião em que se deu a escolha do novo membro do colégio apostólico que deveria ocupar o lugar deixado por Judas Iscariotes. Porque, como vocês bem sabem, né, Judas Iscariotes, após trair Jesus, ele se matou, ele se enforcou, né? Ele também, o Pedro, foi um pregador no Pentecostes, que pela inspiração do Espírito Santo, ele trouxe um sermão tão poderoso, tão maravilhoso, que resultou na conversão de 3.000 pessoas. Nós vamos ler esse texto agora para a gente sentir como se deu esse acontecimento narrado nas palavras de Atos. Nós vamos ver então Pedro pregando um maravilhoso sermão logo após a descida do Espírito Santo sobre eles, né? E o texto que nós vamos ler está registrado em Atos 2, de 37 a 41. Logo após o sermão dele, as pessoas ficaram tão tocadas, tão impactadas, e quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Irmãos, que maravilhoso esse momento precioso, né, de mais adesão ainda ao Evangelho de Jesus. Houve um episódio também envolvendo Ananias e Safira, e Pedro foi ainda o líder da igreja primitiva que anunciou a disciplina àquele casal. Se você quiser saber desse momento, você pode pesquisar e ler em Atos 5. Pedro também teve um papel importante no Concílio de Jerusalém, que foi reunido para resolver a primeira controvérsia na igreja primitiva, que dizia respeito à recepção dos crentes gentios na comunidade cristã. Parece que o seu trabalho na igreja primitiva também incluiu obras missionárias em Antioquia e depois em Roma. Ao lado de Pedro, o apóstolo João foi outro líder de destaque na igreja primitiva. Vamos nos lembrar que do trio mais íntimo de Jesus, né, que era Pedro, Tiago e João, o Tiago tinha sido morto à espada por Herodes logo depois da dispersão dos judeus. Está lá no capítulo 12 de Atos. João era uma das colunas da igreja de Jerusalém ao lado de Pedro. Já no período final da sua vida, ele também teve uma participação na igreja de Éfeso. João foi dos apóstolos de Jesus o mais longevo, que viveu mais tempo. Ele foi exilado na ilha de Patmos nos seus últimos anos, e ali ele escreveu e teve e registrou a revelação de Apocalipse, né? Escreveu 3 cartas maravilhosas e o Evangelho
de João. O apóstolo Paulo, depois, né, também foi um dos grandes líderes da igreja primitiva. Ele era natural da cidade de Tarso, foi um perseguidor implacável dos cristãos, mas foi transformado por Cristo radicalmente em um dos mais notáveis missionários da história da igreja. E em suas viagens missionárias, Paulo fundou várias comunidades cristãs que fizeram a igreja primitiva crescer e se fortalecer. Além dos apóstolos, queridos, outros nomes influentes também foram muito ativos na igreja primitiva, e entre esses nomes estão de Estevão, que foi o primeiro mártir do evangelho, né? Aquele que morreu apedrejado por testemunhar tão maravilhosamente a respeito do Senhor Jesus. Também Filipe, Tiago, Judas, Barnabé, Silas, Marcos, Lucas, Timóteo, Tito, Apolo, etc. Várias pessoas contribuíram, né, e foram ativos na igreja primitiva. E quem eram, afinal, os membros da igreja primitiva? Sem dúvida, a maioria dos membros da igreja primitiva era formada por pessoas simples, como camponeses e pescadores. Mas também havia membros de outras classes sociais. À luz dos textos do Novo Testamento, nós sabemos que entre os membros da igreja primitiva estavam judeus, gentios, homens, mulheres, jovens, velhos, soldados, senhores e também escravos, que era uma condição reinante na época, conforme está registrado na carta de Tito, capítulo 2. Isso mostra que o corpo de membros da igreja primitiva era uma prova de que a graça de Deus foi manifestada, trazendo salvação a todo tipo de pessoa, sem distinção. Um ponto importante sobre os membros da igreja primitiva é a participação das mulheres. Isso é interessante porque no tempo da igreja primitiva havia muita discriminação para com as mulheres. Imagina se hoje, até hoje, nós temos igrejas que restringem bastante a participação das mulheres. Vocês imaginam há mais de 2000 anos atrás, né? No judaísmo, por exemplo, as mulheres não podiam ser ensinadas pelos rabinos e nem podiam ser contadas no quórum das sinagogas. Mas sabemos que, biblicamente, homens e mulheres são iguais perante o Senhor. Ambos são criados à imagem de Deus e desfrutam das mesmas bênçãos da salvação em Cristo. Isso foi profetizado lá em Gênesis 1, 26, 27, em Gálatas 3, 28. E nós sabemos que a igualdade bíblica entre homens e mulheres não significa que não haja uma distinção de papéis e funções instituídas por Deus. Por exemplo, naquela época, na igreja primitiva, a liderança eclesiástica foi confiada aos homens. Está lá registrado em 1 Timóteo 3, em Tito 1. Mas isso não implica no desprezo das mulheres ou na discriminação do papel exercido por elas na igreja, muito pelo contrário. A atuação das mulheres na membresia da igreja primitiva é uma prova muito clara disso. Na verdade, as mulheres são citadas com destaque antes disso, ainda durante o ministério terreno de Jesus. Elas foram responsáveis, em grande parte, por dar suporte ao ministério itinerante de Cristo e seus discípulos. Foram elas, inclusive, as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus. Que coisa maravilhosa, né? E esse empenho das mulheres continuou durante a história da igreja primitiva. Então, como Dorcas, por exemplo, as mulheres eram discípulos de um testemunho notável. Você vai ver isso lá em Atos, capítulo 9. Como Priscila, elas explicavam com clareza o evangelho, né? Priscila vai ministrar ao evangelista Apolo. Como Lídia, elas abrigavam missionários. Como Maria, mãe de João Marcos, elas abriam suas casas para receber, né, a igreja primitiva. Como as filhas do evangelista Filipe, elas profetizavam. Como Febe, elas serviam a igreja. Como Evódia e Sintique, elas eram cooperadoras dedicadas à obra do Senhor. Então as mulheres também, né, tiveram seu papel fundamental no legado que vai ser deixado para nós. Agora nós vamos ver como era a organização da igreja primitiva e as reuniões desta igreja. O principal ofício de autoridade na igreja primitiva era o apostolado, isso está bem claro, né?
Mas além dos apóstolos, havia também outros oficiais, como profetas, evangelistas, pastores e mestres. Todas essas pessoas tinham em comum o fato de terem sido capacitadas pelo Espírito Santo de Deus de forma especial para servirem na Igreja de Cristo. Inclusive, essas pessoas basicamente eram dons do Senhor para a edificação da sua igreja, conforme Efésios capítulo 4, 11. A igreja primitiva ela estava espalhada por todo o Império Romano em várias comunidades locais. E nessas comunidades locais elas eram regidas por presbíteros ou bispos que pastoreavam e ensinavam a igreja através da palavra de Deus. Havia também nas comunidades locais os diáconos, que cuidavam de outros assuntos importantes da comunidade, como, por exemplo, assistência aos necessitados, que hoje nós denominamos a ação social da igreja. Esse era exercido, então, pelos diáconos. Mas no tempo da igreja primitiva não havia templos como nós temos hoje, essa fartura de templos e locais somente para a reunião da comunidade cristã. Os crentes de Jerusalém, eles até usavam o templo ainda para orar, para meditar, para refletir e fazer seus rituais que não foram abolidos, não tinham sido abolidos até então, né? Eles continuavam indo ao templo. Mas esse pessoal que foi disperso de Jerusalém começaram a usar praças e sinagogas espalhadas por todo o Império Romano, que serviram também de lugar para a pregação do Evangelho. Mas, como igreja, os crentes se reuniam especialmente, principalmente, nas casas uns dos outros. Por exemplo, a casa de Maria, mãe de João Marcos, era um ponto de encontro da igreja de Jerusalém. Outro exemplo é a casa de Filemon, que servia de lugar de reunião para a igreja de Colossos. Está lá na carta de Filemon 1, 2. Entre as reuniões da igreja primitiva estavam a celebração da ceia do Senhor, claro, a confraternização, chamada de festa ágape, e as reuniões de adoração, de oração e de ensino. A igreja primitiva, apesar de ser muito citada como exemplo para as igrejas atuais, né, e muitos até têm aquele anseio, aquele sonho de serem como a igreja primitiva, mas essa igreja, na verdade, ela não era perfeita. Nenhuma igreja é, nenhuma. Porque todas elas, de todas as épocas, de todas as denominações, são formadas de seres humanos, e seres humanos, por mais que tenham sido transformados pelo Senhor, ainda nós vivemos nesse tempo na nossa natureza humana e nós temos falhas. Sem dúvida, a igreja primitiva tinha pontos muito fortes que merecem ser elogiados. A igreja primitiva era uma igreja hospitaleira, uma igreja engajada em missões, uma igreja fervorosa e unida que perseverava em oração, uma igreja centrada na defesa do Evangelho, uma igreja que colocava a causa da obra de Deus em primeiro lugar, uma igreja que não recuava diante da oposição e enfrentava com vigor as ameaças e as perseguições. E nesse último ponto, a igreja primitiva viu seus grandes líderes sendo um a um martirizados, mas manteve firme o seu compromisso com Cristo. Além disso, obviamente, a igreja primitiva teve um papel fundamental para que o Evangelho chegasse até nós e hoje pudéssemos estar aqui servindo ao Senhor. Esse legado que nós tivemos, né? Graças a Deus, graças também a esses membros fiéis desta igreja primitiva que divulgaram esta palavra de tal forma que chegou aos nossos dias, chegou aos nossos locais, né? Chegou a outros continentes e hoje está espalhado pelo mundo inteiro. Mas a igreja primitiva também tinha seus problemas. A igreja primitiva era duramente atacada por heresias disseminadas por falsos mestres e algumas vezes as suas comunidades acabavam abrigando essas pessoas. Naquela pureza de alma, de ser hospitaleiros, né, eles acabavam abrigando essas pessoas, mas essas pessoas disseminavam falsas doutrinas que contaminavam muitos membros. Em algumas comunidades havia problemas doutrinários, éticos, casos de divisão e imoralidade. Algumas comunidades da igreja primitiva perdiam o fervor, se tornavam apáticas. Na verdade, as 7 igrejas do Apocalipse mostram de forma clara alguns dos problemas
enfrentados na igreja primitiva. Mas, apesar de todos os seus problemas, a igreja primitiva prevaleceu e foi a primeira base missionária que internacionalizou a pregação do Evangelho. Um grupo inicial de pouco mais de 100 pessoas, naquela reunião do Pentecostes, que em Jerusalém, no primeiro século, se tornou uma multidão incontável, dedicada a fazer com que o nome de Cristo seja glorificado. Eu queria que nós refletíssemos um pouquinho ainda, irmãos, num ponto interessante. Há um grande movimento hoje em dia das chamadas igrejas orgânicas. A igreja orgânica também é conhecida por igreja simples ou igreja nos lares. É um movimento cristão não denominacional que reinterpreta a prática das instituições eclesiais e busca agrupamentos mais autênticos, com menos rigidez e práticas litúrgicas, para resgatar o modelo da igreja primitiva. Eu fiz alusão a isso, há poucos momentos atrás. A primeira coisa a se entender é que os pequenos grupos, as reuniões caseiras, faziam parte central da vida da igreja. Isso é bíblico, é confirmado pelos registros no livro de Atos. O ponto em que alguns desses grupos erram é tentar defender que o modelo da igreja primitiva era apenas a igreja nas casas. Infelizmente, existe uma tendência natural de, em todas as vezes que entendemos uma verdade bíblica, nós levarmos essa verdade a um extremo que desconsideramos outras. A igreja nas casas é um princípio bíblico, mas tenho ouvido algumas pessoas da chamada igreja orgânica pregarem uma meia-verdade como se fosse a verdade toda. Elas dizem que o verdadeiro modelo bíblico de ser igreja é se reunir nas casas, que os templos fazem parte de um modelo romano ou católico e a igreja primitiva se reunia apenas nas casas. Mas, no entanto, isto não é toda a verdade. Não há nada contra as pessoas quererem se reunir apenas nas casas como igreja, apesar de acreditar que essas pessoas abrem mão de muita coisa importante que as grandes estruturas nos proporcionam. O problema começa quando as pessoas que fazem essa opção passam a atacar todos que escolhem um modelo diferente do delas. Elas começam a criticar todos os outros modelos, criticam os templos, criticam as grandes organizações, todos passam a estar errados e elas são as únicas que vivem o verdadeiro modelo bíblico. Sempre tenha cuidado com os extremistas. Em qualquer assunto, extremistas é um problema. Nós temos que ter respeito pela opinião do outro, respeito pelo jeito do outro cultuar. Não é só o nosso jeito que é bíblico, não é só o nosso jeito que é o ideal. As pessoas são diferentes, precisam de modos diferentes também de servir e cultuar a Deus. Mas será mesmo que a igreja primitiva só se reunia nas casas? Lá em Atos 5,42 diz o seguinte: todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio do templo. A princípio, eles partiam o pão de casa em casa, juntos, participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, conforme relatado em Atos 2,46. Então, nesses dois textos, nós vemos que diariamente eles se reuniam no templo e nas casas. E a gente acredita que não necessariamente todos os dias eles estavam no templo e nas casas. Mas esses dois tipos de reuniões eram diárias. A pergunta é, se todos os dias eles se reuniam nas casas, por que eles precisavam se reunir também no templo? Então, as reuniões deveriam ter propósitos diferenciados. Não acredito que o motivo de se reunirem no templo é porque era um lugar santo ou sagrado. Eles se reuniam ali porque era um lugar onde se podia agregar um grande número de pessoas ao mesmo tempo. As reuniões nas casas, porém, eram diferentes. Nos pequenos grupos era onde a comunhão era mais próxima, mais efetiva. Todos podiam servir, perguntar, compartilhar, orar uns pelos outros. Nos pequenos grupos, as necessidades individuais poderiam ser percebidas. O estímulo e a exortação mútua seria possível. Em Colossenses 3,16, Paulo afirma: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. E isso está lá em Colossenses 3,16, como eu disse.
A história demonstra que esse modelo continuou a ser praticado, tanto as reuniões nas casas como as reuniões maiores. E com o tempo, alguns cristãos que possuíam mais posses, eles começaram a ofertar algumas de suas casas para que fossem usadas apenas para reuniões de convertidos. Elas eram chamadas de casas-igrejas. Então, tudo isso nos leva a crer que, não diferente dos nossos dias, as reuniões nas casas e nos grandes lugares tinham propósitos diferentes, assim como nos dias de hoje. Então, nós vamos ver que a igreja vai tomando corpo, vai se organizando, né? Vai levantando as necessidades e vai pregando a palavra com o passar do tempo. A igreja primitiva certamente mudou a história, através do compromisso perseverante com o evangelho bíblico. Esta também deve ser a nossa aspiração, irmãos. A igreja primitiva se via mais como uma família do que uma instituição. A igreja primitiva fazia suas reuniões em casa e em lugares públicos, como no templo, nas sinagogas, nas praças. Várias pessoas viram a igreja como uma ameaça e perseguiram os cristãos. Por causa disso, os crentes não ficaram todos em Jerusalém, eles se espalharam por vários lugares, pregando o evangelho por onde iam. Isso está registrado em Atos, no capítulo 8, foi chamada a grande dispersão, né, diáspora. Assim, muitas outras pessoas se converteram, porque a perseguição ajudou o evangelho a crescer. Onde as pessoas fugiam, né, da perseguição, onde elas iam morar, elas fugiam da perseguição, mas elas não se calavam ali, elas levavam a palavra e o testemunho delas. Isso mostra que a realidade da igreja não repousa sobre as habilidades humanas, graças a Deus, né? A principal qualidade da igreja está no fato dela ter sido alcançada pela graça de Deus. A igreja pertence ao Senhor e é Ele quem preserva o seu povo firme até o fim, como o apóstolo Paulo afirma na primeira carta aos Coríntios 1:8. Foi assim com a igreja primitiva, é assim com a igreja atual, continuará assim até o dia em que Cristo vier buscar a sua igreja. Irmãos, nós temos que pensar e ter consciência que a igreja vai mudando com o passar do tempo. A sua organização, o seu modo de cultuar, os seus rituais, sua liturgia, isso vai mudando com o passar do tempo. Isso, de fato, pode mudar, porque não é uma parte mais importante. A parte mais importante é a essência de ser igreja. Ser igreja é ser o corpo vivo de Cristo na terra, né? É sermos pessoas que vamos testemunhar Cristo em nossas vidas de tal forma que nós vamos deixando legado para as novas gerações. E é aqui que a gente quer ser responsável e quer ter o prazer de transmitir às novas gerações o que é ser um cristão, uma cristã, como que Cristo modifica as nossas vidas, como que Cristo nos dá um novo sentido na vida e ainda nos dá a vida eterna. Uma vida abundante aqui e agora e a vida eterna, né, no nosso porvir. Então, que os nossos queridos, nossos parentes, os nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho possam ver Cristo em nós. Ainda que tenhamos fraquezas, tenhamos falhas, mas eles vejam em nós pessoas que foram alcançadas pela graça e sinto que também podem ser alcançadas pela graça de Deus. Então, louvado seja Deus pelos cristãos do passado, que conduziram esse legado até nós hoje, né? E também que Deus nos abençoe para que possamos ser pessoas que vamos transmitir, ou já estejamos transmitindo às novas gerações, esse legado tão maravilhoso que recebemos. Que Deus te abençoe e te dê uma excelente semana, em nome de Jesus. Amém.